Al Gore é lembrado mundialmente como o grande arauto da crise climática. Um homem que alertou o planeta sobre o fim iminente de cidades costeiras se o nível do mar continuasse a subir. Mas existe um capítulo dessa história que quase ninguém conta nas palestras e documentários. E hoje você vai ver o lado oculto dessa narrativa. Antes de continuar, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Al Gore é um político americano, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, ativista ambiental e vencedor do Prêmio Nobel da Paz por suas campanhas sobre mudanças climáticas. Gore ganhou notoriedade global após o documentário An Inconvenient Truth, Uma Verdade Inconveniente, lançado em 2006, que alertava sobre os perigos do aquecimento global, incluindo projeções de elevação do nível do mar capazes de inundar cidades costeiras importantes. Esse filme e os discursos subsequentes o colocaram como uma das vozes mais influentes do movimento climático global, levando sua mensagem às Nações Unidas, conferências internacionais e programas educacionais. No documentário, Gore falou sobre a possibilidade de um aumento dramático do nível do mar, com projeções que sugeriam níveis que poderiam inundar áreas costeiras densamente povoadas, tornando cidades vulneráveis até em um futuro relativamente próximo. No entanto, dados científicos mais recentes mostram que a elevação do nível do mar tem sido gradual, com medições históricas indicando um aumento de cerca de 20 a 23 centímetros desde 1880 e taxas médias de cerca de 3,8 milímetros por ano recentemente, o que significa que níveis extremos, como os sugeridos no documentário, levariam séculos, e não poucos anos, para ocorrer de forma natural, segundo modelos climáticos atuais usados por cientistas. Essa diferença entre previsões iniciais e estimativas científicas posteriores é um ponto que muitos críticos levantam como exemplo de simplificações ou exageros de narrativa em prol de um discurso dramático. Em 2009, durante a COP15, Al Gore afirmou que, segundo alguns modelos científicos, o gelo polar do Ártico poderia desaparecer durante os meses de verão em 5 a 7 anos. Ou seja, isso teria acontecido entre 2014 e 2016. Criticado por incoerência, Al Gore comprou em 2010 uma propriedade de quase 9 milhões de dólares em Montecito, Califórnia, uma área à beira-mar no Oceano Pacífico, justamente onde, segundo projeções climáticas mais dramáticas, ele alertou que poderia estar submersas no futuro. A casa tem vista para o oceano e faz parte de um bairro residencial de alto padrão, algo que críticos apontam como contraditório com as alarmantes projeções que ele divulgou anteriormente, especialmente por ser área sujeita aos efeitos esperados da elevação do nível do mar. Desde o lançamento de Uma Verdade Inconveniente, muitos veículos e instituições têm promovido a obra como um marco da educação climática. Por ter recebido prêmios e sido adotada em currículos, boa parte do público acabou absorvendo a versão simplificada e dramática da crise climática sem aprofundar nas projeções científicas completas ou nas nuances dos modelos. Além disso, a divulgação de casos como a propriedade de Gore muitas vezes é minimizada ou tratada como irrelevante em debates climáticos oficiais, porque o foco é a ciência do clima, e não a vida pessoal dos porta-vozes. No entanto, a discussão pública muitas vezes não ressalta esse contraste entre alertas extremados e projeções científicas moderadas, criando uma percepção de que a narrativa usada para mobilizar o público é mais simplista do que os dados complexos sobre mudanças climáticas realmente sugerem. Gore ajudou a colocar o clima no centro do debate internacional. Aumentou a visibilidade pública de temas que muitos governos circulavam com menos prioridade. Uma Verdade Inconveniente foi premiado e amplamente distribuído. Muitas previsões robustas foram interpretadas de maneira alarmista, confundindo público leigo.
Contradições entre discursos extremos e escolhas pessoais, como propriedade costeira, são usadas para questionar a consistência da narrativa de alguns líderes. O foco em narrativas dramáticas, em vez de explicações detalhadas de incertezas científicas, pode gerar polarização e desconfiança pública. A ciência do clima em si não é contestada aqui. O que se discute é a forma como narrativas são construídas e apresentadas ao público, e como interesses políticos, midiáticos e pessoais influenciam essa construção. Al Gore deixou uma marca enorme no debate climático, mas nem todas as partes de sua trajetória são igualmente conhecidas. Existe um mito consolidado de a verdade absoluta sobre o clima, e ao mesmo tempo há nuances, dados científicos mais complexos e contextos pessoais que raramente entram nas histórias oficiais. Entender tanto o mito quanto a realidade nos ajuda a construir um debate mais inteligente e fundamentado. E no próximo episódio da série O Lado Oculto, vamos analisar Marighella, mais um personagem polêmico, aclamado por uns, refutado por outros. Se curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha e se inscreve para apoiar o canal.